18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas 2 minutos em Manaus. Boa noite pra você, sempre aí na sintonia certa. Vamos juntos, mais uma edição do 18 horas no ar, eu e ela. Tamo junto, Carlão. Oi, Cá, tudo bem? Oi, Carlão, boa noite. Beleza, muito boa noite pra você também, sintonizado aqui em 100,7. Obrigada pela sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. É claro, hein? Estamos sempre contando com a sua elegante participação aqui no programa 18 horas. Acione aí o 994887592 e participe conosco do programa, Karime. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. Faz o programa com a gente. Boa. E está valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto. Mix. Legal, começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Chuva forte causa transtornos em Manaus. Ruas ficaram alagadas, causando congestionamentos no trânsito. A chuva fez rios transbordarem e a água invadiu as casas em vários bairros de Manaus. Manaus é o destino preferido dos aposentados do INSS no programa Voa Brasil. Comércio de Manaus prevê abrir pelo menos 5.000 novas vagas de trabalho para o fim do ano. Legal, então 6:03, esses e outros assuntos, os destaques desta quarta-feira, 6 de novembro de 2024, você confere, hein? Vamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no melhor mix do Brasil, com mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. E chuva, hein? Uma forte chuva e ventos intensos atingiram Manaus no início da tarde de hoje, causando diversos transtornos à população. A chuva forte deixou várias áreas alagadas, com bairros inteiros enfrentando sérios problemas. Igarapés transbordaram e o cenário de caos se espalhou rapidamente. Ruas inundadas, carros ilhados e pessoas tentando proteger suas casas da água que invadiu, hein, Karine, ouvintes, sem piedade hoje a nossa Carlão, hoje foi um daqueles dias, viu? Um dilúvio atingiu aqui a cidade. E o impacto, como você falou, foi grande, claro. O trânsito parou, virou um pesadelo. Várias ruas ficaram completamente debaixo d'água, viraram rios. Ali na Avenida Brasil, eu vi as imagens. O rio nivelou ali com as ruas, né? No mesmo nível do asfalto, invadiu o comércio, invadiu as casas. Em muitas avenidas, o trânsito parou completamente. Alguns motoristas conseguiram mudar a rota para fugir, né? Para desviar aí das ruas alagadas, mas outros ficaram parados, não teve alternativa. Alguns veículos ficaram presos na água, pifaram mesmo, né, Carlão? E o transporte público também, Karime Leão e ouvintes, foi afetado, com ônibus e táxis tentando aí manobrar para fugir dos pontos de alagamento, mas não é fácil, né? Imagens que circulam, inclusive nas redes sociais, mostram a gravidade da situação em diversos bairros da cidade. Realmente uma situação bastante complicada e difícil para quem enfrentou, né, essa chuva hoje na rua. Na rua São Pedro, por exemplo, no bairro Compensa 1, a água invadiu casas e também ruas, deixando moradores, hein, lá no bairro da Compensa, lá na rua São Pedro, olha aí. Todo mundo Carlão, desespero, imagina, você vê a água invadindo sua casa aí, horrível. Você vai perder tudo, com certeza, móveis, porque vem água com lama, né, Carlão? Não é só uma água da chuva. A situação não foi diferente em outros pontos da cidade. A passagem de nível das avenidas Constantino Neri com o V8 nas proximidades lá do Clube Sírio-Libanês ficou totalmente alagado. O trânsito, claro, parou ali naquele ponto. E com isso congestionou o trânsito, né? Foi parando em Por Cascata. Congestionou toda Efigênio Salles e Jacira Reis. Só veículos altos, como caminhões, conseguiam passar. Olha, quem mora, claro, nas áreas próximas aos igarapés foi quem mais sofreu, né? A água do rio invadiu as casas, destruiu móveis e muitos moradores perderam aí praticamente tudo. É triste essa situação. A Defesa Civil, claro, trabalhou, mas os socorros, os pedidos e os chamamentos, digamos, os registros foram muitos. Bom, a repórter Nathalie Moraes tem mais informações a respeito desse temporal e de todos esses estragos. Conversa com a gente ao vivo aqui agora. Boa noite, Nathalie. Hoje de tarde, então, a Defesa Civil do município decretou estado de atenção por causa da chuva, não é isso? Boa noite, Nathalie. Muito boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18
18 horas. Então, essa chuva nessa quarta-feira, inclusive, não parou de chover ainda, né? A gente está aqui no bairro do Adrianópolis, na zona centro-sul da nossa capital. E por aqui nós iniciamos a noite ainda com chuva. Chuva forte, inclusive, né? Realmente. E aí, Karime, né? Não somente a Defesa Civil Municipal emitiu aí esse estado de alerta, como também o Instituto Nacional de Meteorologia. Manaus, não somente a nossa capital, mas todo o nosso estado está em alerta de perigo potencial das chuvas. Essa classificação é por conta da possibilidade de chuva intensa, não somente esperado para hoje, mas a previsão é que amanhã, que nessa quinta-feira, essa chuva perdure, que essa chuva continue. Segundo o INMET, a estimativa é que chova em média 50 milímetros, é mais ou menos meio metro de água. Então é muita chuva ainda para essa quinta-feira. A gente já teve aí a quarta-feira com muita chuva, a chuva realmente potencializada. E para essa quinta-feira, os prognósticos climáticos indicam que tenhamos chuvas tão intensas quanto tivemos nesta quarta-feira, inclusive com fortes rajadas de vento, chegando aí de 40 a 60 quilômetros por hora. Eu te confesso, Karime, que durante, né, Carlão também, que ali no início da chuva eu estava às margens do Rio Negro, e quando a chuva veio chegando aqui na nossa capital, vindo ali da região metropolitana, eu realmente fiquei assustada inicialmente com a força do vento. Com a ventania. A ventania. Você sabe que no interior do estado teve uma tempestade de areia causada também por esse vento, que até deixou um idoso ferido, inclusive, no interior do estado. Deixa eu ver em Manacapuru. Eu recebi agora há pouco também a informação de que um adolescente de 14 anos teria morrido durante esse temporal depois de sofrer uma descarga elétrica em Itacoatiara. Um fio de alta tensão teria se desprendido ali da rede e aí caiu em cima desse adolescente que estava ali brincando, tomando banho de chuva, e infelizmente esse adolescente de 14 anos acabou morrendo. Mas assim, aqui na nossa capital, aqui em Manaus, os prejuízos são incalculáveis. Eu falo isso porque a Defesa Civil ainda está nas ruas atendendo aí o grande número de ocorrências. Como vocês disseram, a Zona Oeste aqui da nossa capital, mais precisamente ali no bairro da Compensa, foi uma das áreas que mais viralizaram, principalmente nas redes sociais, ao longo da tarde desta quarta-feira, mostrando árvores que caíram ao longo da via, o trânsito bastante congestionado, né? Inclusive as equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atuarem e removerem os troncos, as árvores, para liberar ali a pista. Só que a chuva se intensificou, e aí o que aconteceu? O Igarapé do Franco acabou transbordando e causando inúmeros transtornos e alagamentos ao longo de toda a Avenida Brasil. Nas redes sociais foram compartilhadas várias imagens e vídeos, né, que mostraram a água realmente tomando conta da via. Em um dos vídeos, inclusive, é possível ver um morador nadando ali tranquilamente na Avenida Brasil, entre as ruas Avenida Brasil e a Oscar Borel. Eu até separei um trechinho pra gente conferir. Pra quem nos acompanha pelas redes sociais vai poder assistir ao vídeo, mas a gente vai comentando aqui pra quem tá só nos ouvindo. Vamos conferir. As imagens chamam a atenção. Ali, só nadando ali, rapaz. 18 horas. Esse vídeo que a gente exibiu agora, para quem nos acompanha pelas redes sociais, chama a atenção porque mostra que o Igarapé, nível, né? E a rua atingiu ali o mesmo nível que a Avenida Brasil. Como vocês já disseram, aliás, cobriu, inclusive. Exatamente, né? É verdade, tudo. Ultrapassou, né? Vamos dizer assim. Já lá ainda na Compensa 1, um trecho ali da rua São Pedro ficou bastante afetado. Foram inúmeras as residências, né, que tiveram a casa invadida realmente pela água, e os moradores começaram a divulgar nas redes sociais pedido de ajuda. Só que, Karime, a gente volta, né, a chamar a atenção para um ponto bastante importante. Durante a chuva, uma verdade, né, algo que vem à tona é a grande quantidade de lixo jogada nas ruas da nossa capital. E nesse local especificamente, lá na rua São Pedro, no bairro da Compensa, ficou claro que os bueiros, eles realmente foram obstruídos por conta da alta quantidade de lixo, né, acumulado ali naquela região. Vamos conferir esse apelo que veio de lá da Compensa. Vamos. Gente, pelo amor de Deus, ajuda nós. Olha como tá a rua da nossa casa, ó. Tudo alagado.
de 90 anos aqui, ó, que ela tá com os pés na água, tudo alagado, as coisas tudo atrepadas. Nós moramos aqui atrás do Grupo Baiano, na rua São Pedro, na Compensa 1. Pelo amor de Deus, ajuda nós. 18 horas. É comovente, né, o apelo dessa moradora, mas infelizmente a gente sabe, né, que nesse período do ano é comum que situações como essa acabem se repetindo, né? Mas ainda na tarde dessa quarta-feira, uma cena que também viralizou nas redes sociais e chamou a atenção, que para mim foi um dos pontos mais dramáticos que a gente conseguiu acompanhar. Para quem nos acompanha pelas redes sociais, eu vou pedir para nossa produção colocar aqui para a gente poder, né, mostrar para os nossos, para comentar, inclusive para os nossos ouvintes. É uma mãe que segura um bebê no colo no viaduto ali da Avenida Efigênio Salles, onde essa mulher tenta inclusive empurrar o carro. Ela acabou, né? O carro dela ficou parado naquele trecho ali do viaduto Efigênio Salles. É um carro prata. O carro simplesmente parou e ela resolveu sair do carro com medo, lógico, porque você vê que a água ali tem um movimento, tem uma enxurrada ali, é perigoso. E ela tá com duas crianças. Tá com um bebê de colo e um outro menino. Ela tá abrindo a porta de trás, onde o menino está, tirando o garoto, né? São duas crianças, um de colo e o menino que tá sentado no banco de trás. Ela tá ali tirando no meio da correnteza, porque a avenida virou um rio com correnteza. Então ela tá segurando o bebê no colo, segurando pela mão o outro menino. Ela tá tentando pegar as coisas e abandonou o carro. Só que aí é dramático você ver essa senhora sozinha no meio desta situação, com a água ali. A gente vê que deve estar o quê? No meio da perna? Exatamente, tá no meio da perna. E essa cena, né, choca pela gravidade ali, né, do que poderia ter acontecido. E ela tenta empurrar sozinha o carro com o bebê, segurando o bebê no colo, mas depois outras pessoas param, ajudam e conseguem tirar o carro. A gente tem também essas imagens dali, aí, né, que a rua ficou realmente intransitável, né, ali naquele ponto também da Constantino Neri, para quem vai acessar ali a Avenida Dacir Vargas, ficou intransitável. E aí o que aconteceu? Vários motociclistas, pessoas que passavam ali pelo local, resolveram ajudar essa mãe que estava ali com duas crianças, o carro em pânico, desespero, numa situação realmente desesperadora, né? E essa foi mais uma cena que acabou viralizando, parabéns, vamos, né, durante a tarde de hoje. Sim, são cenas chocantes e vamos parabenizar e agradecer a boa vontade dessas pessoas que largaram tudo, estavam também passando pela mesma situação de enchente, de caos no trânsito, pararam para ajudar essa mãe com os dois filhos, ou essa mulher com as duas crianças, que estava nesse momento de desespero. Realmente, Nathalie, foram as imagens fortes, né? A gente sentiu muita pena, muito desespero por essa mulher, por essa mãe. É isso, Karime, mas até o finzinho, né, até as 16 horas, a Defesa Civil já tinha atendido mais de 12 ocorrências, com destaque maior para as zonas oeste e norte aqui da nossa capital. Mas também teve ocorrência na zona leste, como no São José, onde teve desabamento de muro, no Tancredo Neves teve obstrução de bueiro, causando alagamento. São inúmeras as ocorrências. Com certeza a gente só vai conseguir calcular e trazer um balanço de tudo isso amanhã, porque essas ocorrências ainda estão em andamento. Mas antes de encerrar, Karime, eu queria reforçar que a previsão é de mais chuva ao longo da noite dessa quarta-feira, e a chuva deve perdurar até a quinta-feira. Então, para qualquer situação, para você que mora, né, que vive aí em área de risco, imediatamente, em qualquer situação, você deve ligar para o 199, né, que é o número, né, o DISC do Centro de Comparação aqui da cidade, onde você consegue entrar em contato com a Defesa Civil Municipal. Não conseguiu? Liga para o 193, que é o número do Corpo de Bombeiros. Com certeza eles vão te enviar uma viatura para prestar a assistência necessária, dependendo da ocasião. Sim, Nathalie, e lembrando que na situação mais extrema, se você acha que a sua casa está representando risco, não passe a noite lá, procure um local mais seguro, na casa de amigos, de parentes, porque você está protegendo a sua vida e a vida da sua família. Então, de novo, tem os números, Nathalie, de novo, Defesa 199 Civil, da Defesa Civil e 193. Karime, Corpo de Bombeiros. Antes de encerrar, falei que já ia encerrar, mas eu preciso trazer um ponto bastante, né,
que me chamou bastante atenção, também foi registrada uma ocorrência no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. Parte do corredor de uma enfermaria ficou completamente alagada durante a chuva de hoje, né? Mais um episódio registrado no 28 de agosto. Nas últimas semanas a gente falou sobre a falta de energia elétrica na unidade hospitalar. Então imagina o desespero dos pacientes, dos trabalhadores da saúde ali naquela unidade. Realmente a gente precisa de ações mais efetivas quando a gente fala da saúde e principalmente um olhar especial para aquela unidade. Sem dúvida alguma, 28 de agosto, um dos mais importantes pronto-socorros e hospitais aqui de Manaus. E é claro, é falta de manutenção, não tem por onde correr. Tem goteira, tem água, está invadindo água no meio de um hospital, gente. Isso é falta de manutenção, falta de investimento, falta de gestão. Nathalie Moraes, muito obrigada pelas informações. Boa noite, daqui a pouquinho a gente volta. Tchau. Valeu, Nathalie. É complicada essa situação, hein, Carimilhão? A gente, né, não pode fechar os olhos para essa situação. É isso, Carimilhão. Sem dúvida, a gente tem que cobrar, porque né? O problema se repete. A gente acaba de noticiar há poucos dias o valor absurdo alto de bilhões de reais do impostômetro. Eu acho que esse ano foi uns 7 bilhões de reais que aqui no estado do Amazonas nós pagamos a mais em relação do ano passado. E na hora que a gente precisa de um serviço público como esse, como um hospital 28 de agosto, importante como é, cadê o serviço? Cadê a manutenção, a básica manutenção de um prédio? Não tem. Então a população tem sim que fiscalizar e cobrar o bom uso do dinheiro público. Não vou nem aqui falar das irregularidades que são cometidas com o nosso dinheiro, né? Com desvio dos nossos impostos, Carlão. Karim, e essa situação de Manaus aqui, a gente não pode, né? Não dá pra gente fechar os olhos para um problema que se repete toda vez que chove forte em Manaus, hein, Karim? A gente tem que ressaltar esse detalhe. Inclusive o lixo jogado pela própria população nos igarapés e nas ruas piora muito essa situação. Então, atenção, temos que evitar isso ao máximo. É um monte de garrafa plástica, sacolas, restos de móveis. Tudo isso, é claro, acaba entupindo os bueiros e canais e o resultado é o que nós estamos vendo. Ruas alagadas e casas sendo invadidas pela água, e é uma questão aí de conscientização, hein, pessoal? Se cada um de nós fizermos a nossa parte, se cada um fizesse a sua parte, evitasse jogar lixo de qualquer jeito por aí, com certeza o impacto seria bem menor, Karine. Foi o que a Nathalie observou e falou lá das casas alagadas pela água dos igarapés, que transbordou porque os bueiros estavam entupidos, porque o lixo não vai parar sozinho ali, né, gente? As pessoas jogam irregularmente, de forma errada, sim, nos lugares errados, jogam no meio do rio mesmo. Aí você falou, tá faltando muita conscientização ainda da gente, população, de ter essa noção de que tem que jogar o lixo de forma correta. No fim das contas, invade a nossa casa. Além disso, é claro que falta uma infraestrutura para lidar com chuvas assim, com essas fortes pancadas de chuva. A cidade cresceu, mas o sistema de drenagem, a gente vê que não acompanhou esse crescimento. A infraestrutura adequada, preparada para escoar esse grande volume d'água, poderia amenizar aí essa situação, mas eu vou voltar a falar que realmente a população joga sim lixo de forma irregular. A população, nós ainda não temos essa consciência. Quantas vezes você está no trânsito e vê alguém jogando garrafa do lado, né? Garrafa pela janela, lata, sei lá mais o que, sacola plástica pela janela. Falta conscientização, falta esse mínimo de civilidade pra gente, para que situações como hoje não se repitam. Agora 6h21 e você está no melhor Mix do Brasil e os destaques do dia, os destaques desta quarta-feira em mais uma edição do 18 horas. 18 horas. E agora nós vamos falar de mais um escândalo aí na saúde pública do Amazonas. Mais um. Desta vez é um contrato de 10 milhões de reais, assinado sem licitação, que delega aí ao Laboratório Reunidos a gestão de serviços de alta complexidade no estado. Exato, Carlão. E quem assinou o contrato foi o Francisco Daniel de Oliveira Sena, hoje superintendente estadual do Ministério da Saúde no Amazonas. E tudo isso está aprovado por documentos. A suspeita de irregularidade e favorecimento é grande e não dá para ignorar. Olha, esse contrato é para a compra de equipamentos, reagentes, insumos, software e até contratação de pessoal especializado.
E o problema é que o laboratório Reunidos foi escolhido sem qualquer concorrência pública. Carlão, isso é um escândalo, né? Porque vai totalmente contra os princípios de transparência e igualdade, gerando aí uma sensação de que há algo sim de errado por aí. O que prejudica a credibilidade do sistema de saúde e o uso responsável do nosso dinheiro, do dinheiro público. E esse contrato, Karime ouvintes, sem licitação, fica em vigor até o final de janeiro do ano que vem. Quando a gente olha para o valor alto e para a importância desses serviços, a falta de um processo licitatório é realmente bastante preocupante. E como a gente sempre fala aqui, né, Carlão? A população merece e exige respostas, além de uma investigação rigorosa. O uso dos recursos públicos, o nosso dinheiro na saúde precisa ser transparente. É fundamental que as autoridades investiguem tudo isso a fundo e rápido para garantir que o dinheiro do povo seja realmente aplicado e que a saúde pública não sofra tanto mais com essas práticas questionáveis. Para 6h23, olha só, em Manaus é o destino preferido dos aposentados do INSS no programa Voa Brasil, com passagens aéreas a R$200 por trecho. Querem. A iniciativa tem levado milhares de beneficiários a reencontrarem familiares e amigos ou explorarem aí novos lugares, aventura, né? Com a nossa capital, por exemplo, está liderando aí a preferência na região norte, Karime. Manaus. Carlão, primeiro você precisa se aposentar, tem uma série aí de requisitos não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um. Não é só assim, me dá, não é pois não. Essa primeira galera é dessa galera aí dos aposentados, tá? Bom, desde o lançamento, em julho desse ano, o programa Voa Brasil já vendeu cerca de 8.000 passagens, com grande parte dos bilhetes direcionados ao sudeste e nordeste do país. Além disso, o Ministério planeja expandir o Voa Brasil ano que vem. Olha aí, Carlão, quem sabe que eu entre seu grupo tá aí nessa, viu? Para incluir... Grupo dos lisos. Só que aí, para incluir estudantes de instituições públicas também não é seu caso, Carlão, mas vamos aguardar. Beleza. O repórter André Meirelles tem mais informações a respeito desse programa, dessa informação. Boa noite, André. Conta mais pra gente. Muito boa noite, Karime e Carlão. Boa noite a você que nos acompanha nesse momento aqui na 100.7. Olha, esse é um programa do governo federal que foi lançado em 24 de julho deste ano e permite aí a compra de passagens no valor de até R$200, hein? Só pra deixar claro, né? Que todas as passagens são R$200. Tem umas que podem ser até menos. Olha, isso também é uma vantagem, né? Isso acontece por trecho, né, de até R$200 para os aposentados do INSS, né? Então, você que está nos acompanhando nesse momento, então não precisa ouvir, precisa, para você ajudar ali os mais velhos de como fazer, né, para acessar ali o local. Ajuda seu tio, seu primo, seu idoso, seu pai, sua mãe. Exatamente. Olha, podem adquirir a passagem pessoas que não tenham viajado também de avião nos últimos 12 meses. Então, já é um dos requisitos aí. O Ministério dos Portos e Aeroportos divulgou nessa quarta-feira que Manaus, olha só, o destino preferido, isso da região norte, dos aposentados que compraram passagens aéreas. Será aí que eles, né, de outros estados aqui, estão querendo vir para Manaus para visitar aí, né, talvez o Teatro Amazonas? Será que é isso, né, Karime Carlos? Eu acho que é conhecer, tomar um tacacá, Ponta Negra. Nadar com os botos. Por enquanto, Ponta Negra tá meio, né, ali na seca dos rios, mas aí vem visitar aqui em Manaus, que tem aí, né, o Teatro Amazonas, tem ali a orla da Ponta Negra, muito legal. E só que aí tem, depois de Manaus, tem Belém, que é a capital do Pará, e Santarém, que vem em seguida aí na preferência desses aposentados aí do INSS. Essa divulgação aqui do Ministério dos Portos e Aeroportos aconteceu já desde que abriu aí esse programa do governo federal, a partir do dia 24 de julho até agora, a última semana, foi divulgado aí a preferência, né, dos aposentados aí do INSS para onde querem viajar. Da região norte, delimitando aqui para a região norte, Manaus aí acaba liderando para todo mundo que quer viajar para cá, né? Conforme o Ministério, o Voa Brasil possui voos também para todos os estados brasileiros, né? E algumas operadas por mais de uma companhia aérea. E desde o lançamento, o Voa Brasil já comercializou aproximadamente 8.000 voos e a expectativa do Ministério de Portos e Aeroportos é lançar a segunda etapa do
programa lá já no primeiro semestre de 2025, no qual aí vão ser beneficiados estudantes de instituições de ensino público. Vão poder também viajar aí, hein? Atenção, por enquanto não, mas vamos aguardar e a gente traz esses detalhes. Mas agora a gente vai falar como deve participar ou como ajudar quem quer participar. O aposentado, ele deve primeiramente entrar no gov.br, atualizar os dados com os documentos para que a conta dele seja nível prata ou ouro. Aí em seguida já é possível que ele acesse o campo do Voo Brasil e veja aí as datas para a compra de passagens, assim como os destinos disponíveis ali no local. Não entendeu muito? Então vamos fazer o seguinte: a gente tem especialistas em voos, que é a comunicadora Ana Carolina Braga. Cadê meu texto? Ana Carolina Braga. E aí ela explica pra gente o passo a passo de como comprar essas passagens. Fique atento, bora acompanhar aí. Primeiro, acesse o site voabrasil.sistema.gov.br e faça login com a sua conta gov.br nível prata ou ouro. Apenas contas de aposentados conseguirão passar para a próxima fase. Depois, insira aí a cidade de origem, o destino e as datas da sua viagem. Como as passagens oferecidas são aquelas que sobram nos voos, é importante buscar datas fora de alta temporada e com antecedência para encontrar as melhores opções. Escolha seu voo, confira as informações e clique em avançar. Aí você vai preencher com seus dados e então para reservar. Dá aquela conferida ali para ver se está tudo certinho e na hora do pagamento você será direcionado para o site da companhia aérea. Não se preocupe, é assim mesmo que funciona, tá? O programa Voa Brasil facilita a busca por passagens a preços acessíveis, mas a venda e o pagamento ocorrem diretamente com a companhia aérea. Completando aí o pagamento, você receberá a confirmação da compra e o código localizador por e-mail. 18 horas. Tá, então, Karine, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala da especialista em voos, Ana Carolina Braga. Olha, a primeira fase do Voo Brasil é destinada aos mais de 23 milhões de aposentados do INSS que não tenham viajado de avião nos últimos 12 meses. Os voos disponibilizados pelas companhias brasileiras aéreas podem ser acessados na página do programa em gov.br/Voa Brasil, como a especialista falou aí, Karine, Carlão. Muito obrigada, André Meirelles, pelas informações. Boa noite. Valeu, André. Agora 6h29, você no melhor mix do Brasil. E vamos falar agora dos bastidores da política local. Bora? Bora lá. Cíntia Blink. Cíntia Blink fala com a gente. Boa noite, Blink. Então, os problemas causados pela forte chuva hoje aqui em Manaus, que continua atingindo a cidade. A Defesa Civil continua atendendo aos registros, aos chamamentos. Só que esse assunto não teve pauta, não teve manchete, não foi discussão na Câmara dos Vereadores, mas sim a eleição lá dos Estados Unidos, e os vereadores ocuparam o dia hoje para parabenizar Donald Trump. Nossa, muito importante para o novo presidente americano. Muda tudo. Blink, boa noite, conta mais pra gente. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que está com a gente na 100.7. É isso, hoje foi dia de sessão na Câmara Municipal de Manaus, quarta-feira, né, a sexta-feira deles. E Roberto Sabino, vereador reeleito, aí Raif Matos também, Marcel Alexandre não foi reeleito, mas atualmente é vereador, estavam falando, parabenizando o Trump, que certamente viu, né, a Câmara falando aí esses parabéns para ele, e falaram da importância de ter Trump ali como presidente novamente dos Estados Unidos, mas assim, os vereadores falaram, usaram a tribuna para isso, estão muito bem pagos para fazer esse tipo de comentário e ficar alheio a problemas que realmente a cidade de Manaus enfrenta, mas não foram só eles não, viu? Outros nomes daqui também usaram ali suas redes sociais, não usaram o dinheiro público, porque pegaram a rede social para falar disso. Então a gente tem Capitão Alberto Neto, que é deputado federal. Apareceram também pessoas comuns mas colocando o adesivo do Trump no carro. Isso também chamou a atenção, virou meme nas redes sociais, não tinha como não. E Maria do Carmo Cefaí fez um vídeo falando sobre isso também. Mas a gente, quando verifica políticos fazendo esse tipo de ação, já falei que nada na política é gratuito, né? E dessa vez também não é.
eles estão acenando para um público específico, para o público que deve votar neles, para o público que entende que Trump no poder significa um poder maior da direita, uma queda do progressismo e, enfim, coisas aliadas ao que é ligado a Trump. A ala conservadora do Brasil entende que era importante essa vitória. E então é uma sinalização para esse público. O político aparentemente está sempre tentando falar com o público eleitor que vota, né? Então é mais um sinal nesse sentido. E os vereadores, alguns deles, claro que não todos, não perderam a oportunidade de fazer essa sinalização para os eleitores aí do futuro, né, de 2028. E 26, se candidatarem a deputado, também pode ser. Karime, Carlão. Certo, Blink. Inclusive, a gente viu o Bolsonaro também muito feliz, o ex-presidente, dizendo que vai dar um abraço, né? Quer dar um abraço de parabéns para o presidente eleito. O Lula também ligou para ele, né? Embora Lula não tenha apoiado, mas né? Eu, claro, como presidente, a prerrogativa é essa, mas dar os parabéns. Nem todos fazem, né? Blink, em 2025, aí o orçamento prevê que o governo do Amazonas pagará R$500 bilhão em emendas impositivas aos deputados. É isso? Procede a informação, Blink? É isso. Como é que funciona, né? A gente, quando tem a oportunidade de falar desses assuntos de dinheiro, acho que a gente pode aproveitar. Existe aí o dinheiro do Amazonas, a receita, que é uma expectativa, né? Uma estimativa do que vai entrar. Desse dinheiro, que espera-se ali mais de 30 bilhões para 2025, mais ou menos R$500 milhão, na verdade 532 milhões vão para emendas parlamentares impositivas, que cada deputado vai poder dizer onde esse dinheiro deve ser utilizado. E aí, a gente tem visto, por exemplo, lá na Câmara, os vereadores, eles super priorizaram ONGs. ONGs também apareceram ano passado na lista de deputados estaduais, mas não tanto quanto para vereadores. Existem outras secretarias, enfim, outras formas de destinar esse dinheiro. Os deputados têm uma particularidade que eles são obrigados a colocar 50% das emendas que eles podem indicar para a saúde. Aí eles definem qual hospital, qual o programa de saúde, enfim, mas 50% precisa ir para a saúde por lei, tá? E os vereadores de Manaus, por exemplo, eles já não têm isso, eles têm aquele valor completamente livre. Claro que tem que atender a umas regras ali para poder, se for uma instituição, para poder receber o dinheiro público, mas fora isso eles não têm nenhuma regra nesse sentido, que os deputados precisam obedecer. A gente sempre fica de olho em emenda parlamentar para saber onde exatamente cada parlamentar está informando que o dinheiro público deve ir, se aquele dinheiro está chegando onde deveria, onde foi dito que seria utilizado de fato ou não. É super difícil fazer esse acompanhamento tanto no poder executivo do estado quanto no municipal, não é tão transparente, mas a gente que é jornalista tenta buscar essa informação para você, porque é super importante, né? A gente está falando aqui de mais de R$500 milhões do dinheiro público que os parlamentares têm o poder aí de indicar para onde deve ir ou não. Então, o que eu posso dizer é que vamos continuar de olho, que para o ano que vem são mais de R$500 milhões que a gente vai ter que detectar aí como é que foi utilizado. Blink, a Alessandra Campelo, ela vai ser a relatora do projeto aí do orçamento do ano que vem? Isso, PELOA, né? É o projeto da Lei Orçamentária Anual. Esse projeto chegou lá na Assembleia Legislativa dia 31 de outubro, ontem, né, praticamente. Chega às mãos de Alessandra Campelo, que é a relatora. Alessandra Campelo tem um excelente relacionamento com o governador Wilson Lima, mas também circula muito bem na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Tem uma boa relação com o então presidente, futuro presidente, é o que tudo indica, né? Roberto Cidade.
O que eu soube ali de bastidores é que a Alessandra pediu um quadro comparativo de 2024 com aquilo que está sendo proposto para 2025, de quais os valores, né, vão para as principais áreas. Então, ela quer saber quanto foi ano passado para a saúde, quanto estão pretendendo mandar esse ano para educação, segurança, assistência social, e a partir daí, como relatora, ela vai propor mudanças se entender que deve fazer isso. Cabe a Alessandra Campelo fazer esse meio de campo entre o governo e os deputados, apresentar propostas também de mudança, se ela entender que deve fazer isso. Os outros parlamentares também fazem propostas e aí vão costurando esse orçamento para saber, no final de tudo, como finalmente ano que vem será utilizado o dinheiro público do Estado, enfim, nas demandas que o Estado tem, que não são poucas, mas o dinheiro também não tá pouco não, viu? Tem um dinheiro legal. Bem que agora Marcelo Ramos, que foi o 5º na eleição para a Prefeitura de Manaus, está de volta e agora para promover aí encontros para debater o Amazonas e o futuro. Como assim, Brinque? Marcelo Ramos, o desaposentado, né, Carlão? Ele fez uma proposta aqui de segunda-feira às 19 horas, então quem quiser participar, ouve o 18 horas, depois pode ir lá no Impact Hub, na Ifigênio Salles, onde estará Marcelo Ramos falando sobre Amazonas e objetivos de desenvolvimento sustentável. Ele fala que é preciso conhecer a realidade do Amazonas para poder propor alguma transformação. Ele fala também que essa iniciativa veio por conta de pedidos que ele recebeu e eu pretendo estar lá para ver quem vai participar, como que vai funcionar. Ele nunca fez nada parecido, pelo menos recentemente, que eu tenha notícia ou que eu pude participar. E agora eu tô curiosa para saber qual que é a proposta, o que ele vem fazer aqui, se essa desaposentadoria tem a ver com isso, né? Porque ele falou que se aposentadoria da política e tudo mais, e veio para a eleição aí municipal, onde ele ficou em 5º lugar. Então, ele está com essa iniciativa, se aproximando mais do público. Qual o objetivo exatamente disso? A gente ainda não consegue dizer. Talvez uma preparação para 26, depois para 28, ou 30, a aposentadoria tá aí de fato. A gente ainda não sabe. Mas o que a gente consegue saber é que ele está mobilizando pessoas para discutir o Amazonas. Boa. Tá ótimo, Blink. Obrigada pelas informações. Obrigada, até amanhã. Até amanhã. 6h39, agora você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Continua em 100,7, daqui a pouquinho, olha só o que fazer se um flanelinha te pedir R$100 para vigiar o seu veículo. Olha só, detalhes em instantes. 18 horas. Bora conferir agora a previsão do tempo e temperatura para amanhã, quinta. Oi, cá, com você. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, para amanhã a previsão é de sol, com muitas nuvens e períodos de nublado. Não deve chover, tá? A mínima prevista 26 graus, a máxima pode chegar a 34 graus. As chances de chuva são de 58% e a umidade relativa do ar fica entre 52% e 91%. Olha o nível do Rio Negro, hein? O nosso Rio Negro voltou a ficar estável. De ontem para hoje não subiu e nem desceu, mantendo aí a cota no Porto de Manaus em 12 metros e 18 centímetros agora. 18 horas. Muito bem, a Secretaria de Educação do Amazonas, mesmo com um orçamento que abocanha 1/4 dos recursos do Estado, está atrasando os pagamentos de fornecedores e terceirizados, Karine. Carlão, e a denúncia foi feita pelo deputado estadual Wilker Barreto. Segundo ele, várias empresas estão atuando sem contrato. Pior ainda, entre elas estão empresas de limpeza e conservação com contratos que inclusive estão vencidos desde maio e junho deste ano. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito do assunto agora com Odinei Araújo. O dinheiro
destinado à educação no Amazonas ocupa a maior fatia do orçamento do estado, maior até mesmo que da saúde e da segurança pública. Esse ano, a Assembleia Legislativa aprovou mais de 4 bilhões para a Secretaria de Educação do Amazonas, a SEDUC. A saúde ficou com mais de 3 bilhões e a segurança com 2 bilhões e 800 milhões de reais. Mas apesar de controlar uma das maiores fatias do dinheiro do estado, a SEDUC não está pagando seus fornecedores e seus terceirizados. A denúncia foi feita pelo deputado estadual Wilker Barreto durante discurso na Assembleia Legislativa do Amazonas. Segundo o parlamentar, a situação de terceirizados e fornecedores na SEDUC se agrava com o não cumprimento de licitações para serviços essenciais como limpeza e conservação das escolas, revelando um descontrole de gastos na educação do estado. Além disso, algumas empresas atuam sem cobertura contratual adequada, segundo Wilker Barreto. Ao mesmo tempo que a Zona Franca avança, o descontrole dos gastos públicos fica evidente. A secretária de Estado da Educação não faz a licitação dos serviços terceirizados contínuos da SEDUC. Limpeza de colégio é serviço contínuo. O ano está acabando. Para onde está indo os 25% obrigatórios da educação? Eu estou formalmente denunciando a secretária ao Tribunal de Contas e Ministério Público por dano ao erário. Os contratos indenizatórios são excepcionalidade. Não pode, há 2 anos, um serviço que custa milhões ser tratado como se fosse uma coisa improvisada. Ainda conforme denúncia do deputado, desde o ano passado, servidores da Porto Serviços Profissionais, Construção e Manutenção vêm protocolando pedidos à SEDUC para que haja o repasse de salários atrasados, benefícios e direitos trabalhistas. Já a empresa Tupi Locações e Serviços Técnicos, que assumiu os serviços de limpeza e conservação em maio desse ano, está atuando sem cobertura contratual e aguarda o termo de ajuste de contas para receber as faturas. Até agora, a empresa só recebeu pagamento referentes aos meses de maio até julho. Além de não estar conseguindo fazer a limpeza das escolas, a SEDUC também não tem colocado ar-condicionado que funcione nas salas, segundo o parlamentar. O deputado também disse que existe ausência de merenda escolar fornecida pela empresa Japurá Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios e que a falta da merenda obriga à redução da carga horária, prejudicando não só o aprendizado dos estudantes, como também os que têm as refeições nas escolas como única fonte de alimentação. O parlamentar também criticou seus colegas de plenário que até agora não apreciaram seus pedidos para ouvir a secretária da SEDUC, Arlete Mendonça, e a secretária de Saúde, Nayara Maxoldi. O 18 Horas tentou ouvir a Secretaria de Educação do Amazonas sobre as denúncias feitas pelo deputado, mas até o fechamento da reportagem eles não enviaram resposta. Odneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Entrevista do dia. Agora em Manaus, 6h45, e a nossa entrevistada de hoje é a deputada estadual Débora Menezes, do PL, que coordena o Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente. Nós vamos falar hoje especificamente sobre a ação Criança Também é Cidadã, para garantir carteira de identidade aos pequenos. Muito boa noite, deputada. Seja bem-vinda ao 18 Horas, aos estúdios da Mix. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, Karime, Carlão. Estamos à disposição para explicar sobre essa importante ação. Importantíssimo. Estávamos falando antes da entrevista de como é difícil ter acesso a um documento de identidade, ainda mais para pessoas mais vulneráveis. Como surgiu essa ideia? Bom, através do Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente, nós atendemos milhares de crianças, né? A maioria delas frutos de denúncia, vítimas de abuso, violência. E aí a gente notou a dificuldade que essas crianças naturalmente têm de acesso a atendimentos médicos, nas escolas também. Muitas delas não estudam. No momento da denúncia, claro, é atendido através do CPF dos pais, porém, se tivesse documento, seria facilitado.
Então, uma série de direitos. Se tivesse o documento da criança, já seria tudo mais fácil. Muito mais fácil, porque o documento garante diversos direitos e aí a gente entende que se essas crianças tivessem documento, a gente conseguiria mais vagas em escolas, a gente não teria tantas subnotificações. Então, a gente correu atrás para poder tornar realidade essa ação numa zona da cidade onde muitas crianças não têm documento. Deputada, com relação à comunidade, essa ação pretende impactar de que forma, de que jeito? Como chega na comunidade essa ação? Deputada? Bom, a gente escolheu um ponto estratégico onde até pelo parque que tem ali na frente, né, Gigantes da Floresta, a procura e a quantidade de crianças na região é muito grande e a gente já tinha recebido uma série de demandas vindas dessa zona. Então a gente foi atrás, né, do Shopping Cidade Leste. Boa. E aí a gente queria entregar essa ação no Dia das Crianças, que era algo até bem simbólico, mas pelo momento político a gente não queria misturar para que ninguém entendesse que o trabalho feito com as crianças tem algo a ver com o momento político. A gente deixou para o mês de novembro e a gente entende que teve um grande ganho, porque agora a gente, uma vez passado esse momento, a gente fica focado só nisso e entregar o resultado, entregar o documento sem esses empecilhos. E como é que vai ser? Quando que vai acontecer? A pessoa precisa agendar? Quem está escutando a gente deve estar interessado, né? Vamos lá, todos os nossos ouvintes. Essa ação vai acontecer no Shopping Cidade Leste, nessa sexta e sábado, dia 8 e 9, de 8 da manhã, que é o horário de funcionamento do shopping, às 20 horas da noite, né? Ele tem um horário um pouco diferenciado, de 8 às 20 horas. Mas é importante que a pessoa faça a inscrição através do link, né? Nós não temos condições de atender, até porque encerrou o número de vagas, nós não temos condições de atender a pessoa que chegar lá e quiser um atendimento, né? Porque a gente já está também com um cadastro de reserva. Então é importante a pessoa fazer a inscrição no link, porque aí ela já entra na reserva e aí conforme a desistência ou a pessoa não trouxe todos os documentos corretos, vai abrir outra vaga. A pessoa faltou, vai abrir mais vaga. Então a gente vai fazendo a triagem no dia e aí vai ligando para essas pessoas desse cadastro. E é claro, nós também trabalhamos para aumentar a quantidade de RGs e é esse trabalho que a gente tem feito. Por isso que é tão importante as pessoas, mesmo no cadastro reserva, entenderem que elas podem ser chamadas, entendeu? Que claro, a gente não garante, né? Todas as pessoas que já fizeram cadastro já tem horário confirmado e dia confirmado, mas que quem está no cadastro reserva também pode ser contemplado, porque aí a gente vai chamando de acordo com a ordem de chegada dessa listagem. E qual é o link? Onde fazer esse cadastro? Então, o link está no Instagram do Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente ou também na minha rede social, deputada Débora Menezes. Então, o Instagram Débora Menezes M ou o Facebook Débora Menezes. Ou é o Instagram de novo, do é o nome, núcleo, é o nome todo. É o nome inteiro. Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente. Manaus, alguma coisa assim? Não, já entra direto lá. Já entra direto. E por lá a pessoa já procura acessa por ali o link, e acessa o na link. biografia já tem o link, a pessoa entra no link e aí tem alguns dados que pede, né, sobre o nome da criança, interesse e tudo, e uma vez preenchido, a pessoa já entra no cadastro reserva, que é o momento que a gente está devido à alta procura. Quantos RGs vocês imaginam entregar essa ação? Então, nós queremos entregar mais de 1.000 documentos, né? Vai depender muito, depende muito da quantidade de tempo que a gente demora para atender uma criança. Porque assim, a criança aqui não assina rápido, a gente não tá ali para forçar a criança. Caso vá bebezinho, a coleta é muito mais demorada, né? Porque a gente precisa da digital do bebezinho, então com muita calma. Então um atendimento que naturalmente num parque poderia demorar 20 minutos, como a criança pode demorar 1 hora. Então, ou até um pouco mais. E a gente tá ali para ser um momento leve para as crianças. Então, eu entendo que o pai e a mãe naquele momento pressionam um pouco, bora menina, assina rápido. Mas não é assim que acontece. As crianças pequenininhas são um pouco agitadas e a gente precisa ter um pouco mais de calma. Então depende muito, mas a gente vai fazer um balanço geral depois no final da ação. E a validade desse documento, né, com relação às crianças? 10 anos. 10 anos, interessante. E além da emissão da carteira, para tornar esse dia especial, vão ter outras atividades. Exatamente. A gente preparou uma série de outras atividades que são relacionadas ao Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente. Então, é feito todo um trabalho de prevenção, de conscientização contra abuso, contra a violência. Isso é feito através de música, isso é feito através de palestras,
palestra, de conversa, de desenhos, porque a criança ela não entende muito o que está acontecendo no momento que ela é violentada, no momento que ela é abusada, e geralmente isso acontece por uma pessoa, é cometido por uma pessoa muito próxima. Então há toda uma confusão, e se a gente leva para essas crianças consciência, se a gente ensina com quem falar, com o papai, com a mamãe, se alguma coisa acontecer, se alguma coisa acontecer no ambiente escolar, se alguma coisa acontecer onde, e através de atividades lúdicas a gente começa a ensinar os nossos pequenos, e pra gente tentar mudar essa realidade através da prevenção. E essas atividades são voltadas para isso. Deputada, a senhora falou de abusos, né? Mas qual outros temas de conscientização podem ser abordados para as crianças e suas famílias durante esse evento? A gente também vai falar sobre saúde mental. O que nós temos observado, indo às escolas, né, dando palestras, é que muitas crianças hoje em dia sofrem de uma série de coisas, de outros problemas já relacionados à nossa geração, devido à agilidade, devido à rede social, bullying no colégio e confusão mental, uma dificuldade que tem em casa. Então a gente tem conversado muito sobre saúde mental, e a gente também vai ter atividades voltadas para a saúde mental. Então, ansiedade, pânico, como controlar, o que fazer, como você ajudar uma pessoa que está no momento de uma crise de ansiedade, o que fazer, que medidas tomar, pequenas. E aí a pessoa leva para casa também brindes, onde a gente escreve ali para a pessoa o que ela pode fazer no momento de uma crise. E a gente quer realmente, assim, se você nunca passou por isso, se você nunca teve uma crise de ansiedade, quanto jovem, adolescente, ou até mesmo na fase adulta, mas você pode ver uma pessoa e você pode precisar ajudar essa pessoa. E através de coisas simples como a respiração, né? Você pode conseguir acalmar uma outra pessoa e não ridicularizar ou dizer o que, né? Que besteira. Deputada, então isso também é feito através de conscientização. Informação, conscientização é tudo. Parabéns pela iniciativa. Muitíssimo obrigada pela sua presença, conversando com a gente hoje aqui no 18 horas, e sucesso. Que tenham mais, né? Ações como essa. Sim. A gente está trabalhando para ter mais ações, né? No ano que vem também nesse sentido. E a gente pede da população só um pouco de paciência. É natural que a demanda seja altíssima. A gente sabe que é difícil, mas é por isso que a gente está programando por zonas, para que a gente entregue o melhor, e pedir também em especial a todas as pessoas que nos assistem: cheguem cedo. Todo mundo que tem agendamento, é importante chegar no horário, é importante levar os documentos, porque já está tudo agendado com a Secretaria de Segurança Pública, e aí a gente não consegue garantir o atendimento se a pessoa chegar uma hora depois, né? Um tempo depois. Então é bem importante que, até para que não atrase todas as outras pessoas, e em respeito a todos, façam valer esse momento tão importante e tão lindo. Cheguem no horário, levem o documento, e a gente vai estar lá esperando por vocês. Ótimo. Maravilha, muitíssimo obrigada pela sua presença, sucesso mais uma vez. Muito obrigada, gente. Nós conversamos com a deputada estadual Débora Menezes, do PL. Legal, agora 6h53, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Economia. Muito bem, agora conferindo os indicadores econômicos de hoje. Depois de chegar aos R$6, o dólar fechou em queda de 1,26%, cotado agora aos R$5,67. O euro fechou em queda de 3% e fechou aos R$6. O Bitcoin registrou alta de 7,83%, cotado a R$430.629. E o Bovespa fechou em queda de 0,25% aos 130.334%. Os aluguéis residenciais recuaram 0,89% no mês de outubro, depois de terem avançado 0,33% em setembro. Os dados são do Índice de Variação de Aluguéis Residenciais da Fundação Getúlio Vargas. Nos últimos 12 meses, o índice acumulou uma alta de 9,32%. Retificando, o Bitcoin registrou alta de 7,83%, cotado a R$430.269. E o Comitê de Polícia Monetária Cupom do Banco Central decidiu nesta quarta-feira aumentar a taxa Selic de 10,75% para 11,25% ao ano. Foi uma decisão unânime, tá, Carlão? Essa elevação de 0,5 ponto percentual sinaliza uma postura mais firme do Banco Central no combate à inflação, adotando a maior alta da taxa básica de juros desde maio de 2022, ou seja, em 2 anos e meio.
Olha só, hein, com a chegada das festas de fim de ano e da Black Friday, o mercado de trabalho em Manaus começa a aquecer com uma grande oferta de vagas temporárias. A expectativa é que até 5.000 vagas sejam abertas em setores como comércio varejista, lojista e supermercados, impulsionados pela alta demanda desse período. Carlão, vamos começar de novo com o repórter André Meirelles. Ele tem mais informações aí a respeito dessa otimista, né? Dessa expectativa otimista para a contratação de fim de ano. André, boa noite mais uma vez, André. Então, fala mais pra gente sobre essas expectativas. O comércio realmente está otimista e a maioria das vagas são para novembro e dezembro, não é isso? Boa noite mais uma vez a todos. Olha, a expectativa é que as vagas sejam preenchidas entre novembro e dezembro. O número de vagas previstos para Black Friday e festas de fim de ano varia entre 3,8 mil e 5,5 mil. Agora a gente vai conferir a fala do presidente da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, a CDL, aqui em Manaus, Ralph Ossayag. Ele fala aí que esse número definitivo de mais de 5.000 vagas temporárias para agora, tanto para Black quanto para as festas de fim de anos, vai depender dessas condições logísticas causadas pela seca dos rios no Amazonas. Acreditamos que esse ano nós vamos contratar muito mais pessoas. Ano passado foram 3.500 em novembro e dezembro, por causa da seca. Esse ano, como o rio está subindo mais rápido e antes de tempo, nós precisamos de contratar para vestuário, calçado, entregadores, motoristas, supermercadistas, todos esses vão contratar. Isso vai dar um resultado muito maior. Espero que o rio suba e todos esses segmentos contratem para que a gente possa chegar a 5.500 contratações até o final do ano, para o Black Friday, para o Natal e para o ano. 18 horas. Tá, então, Karime e Carlão, a gente conferiu a fala do presidente da CDL Manaus, Ralph Ossayag, falando aí sobre essa expectativa do comércio para esse fim de ano aqui na capital amazonense, que pode chegar até um pouco mais aí de 5.000 vagas de empregos temporários para atender essa Black, agora no final de novembro e também Natal e Réveillon, Karime e Carlão. Obrigada, André Meirelles, pelas informações. Carlão, tem uma informação de serviço importante, tá? A greve de parte dos servidores do INSS foi encerrada hoje, quarta-feira. Depois de 114 dias, o acordo foi assinado hoje de manhã em Brasília, com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. A greve começou no dia 16 de julho. A paralisação foi promovida pela Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social. Durante a greve, pelo menos 100.000 pessoas ficaram sem atendimento nas 1.572 agências do INSS em todo o país. Agora 6h58, você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein, vamos agora conferir outros destaques do dia. 18 horas. Donald Trump é eleito para o segundo mandato como presidente americano. O presidente Lula parabenizou a vitória de Trump. Maior operação contra tráfico humano da Interpol prende mais de 2.500 pessoas e liberta mais de 3.000 vítimas. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal derruba a lei que proíbe vacinação obrigatória contra a Covid. Olha, no interior de São Paulo, um padre foi afastado depois de ter fotos íntimas com outros homens vazadas. Mix. Em Manaus, 6 horas e 58 minutos, 59. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. São preocupantes os números do trabalho infantil no Amazonas. No ano passado, o número cresceu 12%, segundo o levantamento do Ministério do Trabalho. Eram mais de 55.000 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em atividade de trabalho infantil no estado. O aumento no Amazonas veio na contramão da redução dos números no país. No Brasil, houve queda de 14,6% e houve queda em 23 das 27 unidades da federação. Ou seja, o Amazonas ficou entre os 4 estados em que houve aumento no trabalho infantil. A realidade estadual impõe urgência na criação de estratégias e realização de ações governamentais. Afinal, o trabalho infantil ataca a dignidade das crianças e ameaça o futuro da sociedade. 18 horas. Agora 7 horas, Karime. Faltando 4, né? Faltando alguns segundos. Vamos lá. Agora sim, 7 em ponto, gente. Obrigada pela companhia. Um beijo. Até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.